Olá, pessoal! Então, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje, o nome do nosso episódio vai ser o impacto das redes sociais na saúde mental. Antes de iniciar, eu já quero pedir para vocês compartilharem, curtirem, comentarem, que isso vai nos ajudar também a levar essas informações para outras pessoas. Isso aí. Bom, acho que a gente também tem que salientar, né, Jéssica, que a rede social, ela exerce, né, grandes benefícios, Isso, né? com certeza. A rede social, a internet, ela possibilita que a gente tenha conexão com pessoas que às vezes estão distantes da gente fisicamente, encontrar pessoas, conhecer parceiros, né? Hoje Uhum, com vários aplicativos de relacionamento, então possibilita conexão, uhum, né? Possibilita conhecimento, possibilita informação, possibilita com certeza. serviço, Uhum, networking, uhum, venda, sim. né? Entretenimento. Então, hoje as redes sociais, ela proporciona que a gente saiba, né, instantaneamente uma notícia de qualquer lugar do mundo, né? Então, Acompanhe pessoas que a gente gosta, né, que são interessantes pra exato, gente. exato, que nos inspira, Uhum, né? Referências, né? Então, informação, conhecimento. Então, ela tem um papel fundamental, né? uhum. O Tem o seu papel ponto importante. o ponto é quando isso se torna excessivo, né? Exato. É Quando esse o ponto, né, Fê? quando traz prejuízo para nossa Exato. saúde mental, né. Eu Uhum. acho que é sobre isso que a gente vai se deter hoje, Isso, né. Não isso. é dos benefícios a gente já falou, né, mas não vai ser o nosso ponto de atenção, né, Isso. serão os prejuízos. Hã, também hoje o celular, né, ele é uma extensão do nosso corpo praticamente, né, a gente está sempre aonde tu vai, tu leva pelo menos o celular, né, então é fácil a gente recorrer ao uso. E às vezes a gente nem percebe Uhum. que a gente tem que o celular, que a rede social está nos causando alguma dificuldade, Uhum. né. Às vezes a gente nem percebe as emoções que o uso das redes sociais desperta na gente, Uhum. né, Perfeito. porque a gente está vivendo uma relação tão automática, Uhum. né, com o celular, que a gente não para pensar, para refletir, né, qual é o impacto que isso Uhum. está causando na nossa saúde como um todo. Exatamente, é bem isso, assim, eu acho que pra gente começar a falar sobre isso, a gente pode partir de 2 braços, que são os vícios, né, como tu falou um pouco aí, e a dissociação, que a gente vai explicando ao longo do episódio. Então, quando a gente fala do vício, a gente tem que ter muito cuidado, claro, né, pra fechar, né, que, assim, pra gente caracterizar um vício, existem outros critérios, enfim, mas, a gente pode entender do funcionamento, né, do pensamento obsessivo que gera comportamentos disfuncionais, de Uhum. checagem, de verificação, e a gente pode falar nos despejos dopaminérgicos que os reels, que os vídeos geram, né. Então é mais ou menos isso, quando a gente fala de vícios, né, é basicamente esse funcionamento de checagem, esse funcionamento mais obsessivo compulsivo, daquele alívio que gera quando a gente abre a rede social e começa a olhar os reels, né. E isso em certa medida é um pouco perigoso e a gente vai, conversar um pouquinho melhor a respeito disso aqui no episódio, mas o quanto que muitas vezes a gente se pega imerso naquilo com despejos dopaminérgicos e quando a gente vê, a gente quer continuar, o ciclo continua. E aí pode gerar prejuízos significativos que são os comportamentos de verificação. E aí quando a gente não verifica, a gente se sente mal por não verificar. Uhum. Não, peraí, aqui que eu preciso, o que que eu tô perdendo? Justamente por trazer muito aquela sensação de alívio, né? Eu tô ansioso, eu preciso ver, né? E aí eu me alivio quando eu assisto. E aí a gente diz que não existe fronteira, né? A gente tem que cuidar muito porque as redes sociais hoje em dia, elas são muito. Agora eu esqueci a palavra, mas a gente tem que ter muito cuidado com esses estímulos, né? Não tem ali uma a gente pode personalizar, né, pra gente ver, criar listas personalizadas e até, assim, ocultar alguns comentários, ocultar algumas postagens, mas a gente tem que cuidar, porque não tem limites. A gente simplesmente abre aquilo e se depara com várias notícias. E aí não tem limite para essas notícias, não tem limite para essas informações, Uhum. que a gente sempre diz que a gente tem que cuidar muito com os nossos estímulos ambientais e a rede social, é cheia de estímulos. Então a gente tem que cuidar para não ficar
viciados nesses estímulos hiperdopaminérgicos, né? Isso, que eu acho que é bem isso, como tu falou, da questão mais da compulsão, né, Uhum. Jéssica, e aí da questão da dopamina, que é que desperta uma motivação, né, eu tô motivado a ver o que que tem ali, eu tô motivado para ver o que que tem nas redes sociais, o que que publicaram, o que que postaram, a foto do fulano, do ciclano, né, Sim. da informação, da notícia, Uhum. né, da fofoca, então isso me motiva, Uhum. né, que tem um despejo de dopamina, Uhum. e aí uma recompensa, Sim. né, e pouco esforço do Uhum. nosso cérebro, E né. a dopamina altera a percepção de tempo, né, Fê? Então, quando vê, a gente tá lá 2 horas olhando uma coisa e, meu Deus, né? Não sabe, não tem nem a noção do que viu. Isso, que aí a gente fala um pouco da dissociação, que é um outro braço, né, Isso aí. Jéssica, que a dissociação é isso, quando tu entra num fluxo atencional, num flow, né, que quando tu tá olhando as redes sociais, reels, vídeo, TikTok, né, que tu tá tão imerso naquilo, que tu perde a noção da tua autoconsciência, né, onde tu tá, o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, o que tá acontecendo na tua volta, né, porque tu fica nesse fluxo atencional. E aí tu fica olhando TikTok, vídeo, e quando vê, também a dissociação faz com que tu perde a noção de tempo, quando tu vê, tu pensa que tu ficou 10 minutos e se passou 1 hora, 2 horas, né, Uhum. e aí quando tu vai ver o que que tu fez nesse tempo olhando, tu nem sabe o que tu tá vendo, né, tu Exato. não sabe o que tu viu, o que tu Uhum. acabou de ver, que vídeo que tu assistiu, por que que tu estava vendo aquilo, porque tu estava nessa dissociação, nesse fluxo atencional que faz com que tu perde a tua autoconsciência, Uhum. né, e isso às vezes é perigoso, Uhum. porque faz com que tu, perca a tua produtividade, com que tu procrastine, né, com que tu não tenha mais noção do que está acontecendo no teu ambiente, Uhum. né, com Uhum. que tu te perca horas ali, né, na internet sem ser algo produtivo, né, Uhum. porque tu tá dissociado, né, tu Uhum. tá preso naquele fluxo fluxo de pensamento que tu não sabe mais nem o que tu tá vendo, o que tu tá fazendo ali, Uhum. né, que é esse fenômeno Exato. da dissociação. É bem isso, assim. Esse mecanismo da dissociação, assim como o vício, né? Esse mecanismo ele foi proposto por uma pesquisadora, né, que até saiu um artigo a respeito disso. Ela fez um estudo com 40 pessoas, ela implementou, né, na rede social Twitter, é como se fosse uma mensagem que quando tu abre o Twitter, aparece na tela, né, isso já faz um tempo atrás, não lembro exatamente quando, e aí essa mensagem ela meio que forçava os usuários, né, tu vê até o nome, né, usuários, né, então é o mesmo nome que a gente dá para quem tem dependência química, né. Então a gente tem que fazer essas associações, né, e ter esse cuidado. Então, apareciam essas mensagens e forçava as pessoas a categorizarem, assim, né, assim, se dissociavam, não dissociavam, e a categorizar o que elas gostariam de ver. Parece que é amigos, estudos, não sei exatamente o que, depois eu posso dar uma olhada, mas acaba categorizando, e aí isso é muito bom, da gente categorizar, porque aí só começa a aparecer conteúdos que de fato nos interessam. Então, ela concluiu nesse estudo que as pessoas realmente dissociam, que as pessoas realmente entram ali, perdem a noção de tempo e entram nesse fluxo que tu falou, Fê, de estar absorto naquilo, né. E quando a gente está absorto, a dissociação é um pouco sobre isso, assim, de quando eu vejo, eu nem tô mais, me dando por conta do que eu tô pensando, dos problemas que eu tinha. E aí, para isso, né, existe a dissociação ativa e passiva. A passiva é aquela que a gente não se dá por conta, né, simplesmente, tô tô ali olhando a rede social e quando eu vejo, eu tô ali absorta naquilo. E a ativa é quando tu realmente quer usar algo para te anestesiar. Um filme, Netflix, um livro, qualquer coisa para te anestesiar. Que até que em alguns momentos eu acho que é até algo Até, saudável, exatamente, saudável, necessário, né, necessário, exatamente. quando é algo Aquela coisa que ativo. nos faz bem, né, assim, a gente precisa, né, evolutivamente a gente entendeu que a gente precisa desses estados de distração mesmo, né. Então, nesse ponto é importante. Mas, né, ao longo do tempo a gente precisa entender se aquilo traz prejuízos ou não. Por exemplo, né, essa dissociação ativa, quando as pessoas entram em algo e acabam ficando imersos em algo para fugir dos problemas, a gente tem que cuidar se aquilo é positivo para a vida dela ou não.
se aquilo acaba sendo disfuncional ou funcional para ela. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, mas basicamente é aquele estado que a gente fica quando a gente está assistindo, né, algo e fica naquele estado de esquecer do resto e completamente imerso naquilo. Flow, em flow. Exatamente. Então, esse é outro mecanismo importante aí pra gente cuidar, né, Fê? E aí, falando um pouco que tu disse antes, eu acho que eu falei do medo de perder algo, né? Que se fala hoje, um fenômeno que vem sendo estudado, que é o FOMO, Uhum. né? Jéssica, que é uma sigla em inglês, que significa medo de perder, né? Fear of missing out, né? Uhum. Medo de perder algo, né? FOMO é a sigla em inglês. E quantos de nós, assim, se a gente for parar para pensar, não estamos dentro desse fenômeno, assim. Eu tenho que estar o tempo inteiro conectado às redes sociais, porque eu tenho medo de estar perdendo alguma informação relevante, alguma notícia, uma foto de alguém, um comentário, né? E isso faz com que eu precise estar em constante conexão, porque se eu não estou, me gera uma ansiedade, né? E a ansiedade faz com que eu veja o celular para me aliviar, e isso se torna um ciclo, né? Então, esse fenômeno FOMO é isso, é medo de perder, e pelo medo de perder uma informação, medo que eu vou ficar para trás, medo que todo mundo vai saber algo que eu não sei, né? Medo que eu vou perder uma informação relevante, eu fico constantemente conectada ao celular. É aquilo que eu pego o celular, olhei aqui as redes sociais, em 5 minutos, nada aconteceu de novo, eu já preciso olhar o celular para ver se alguma coisa está acontecendo, né? E aí eu não consigo me desconectar, que é esse fenômeno FOMO. Exato. É a sensação, exatamente isso, Fê, é a sensação de que as pessoas estão sabendo de algo que a gente não está sabendo, né? Então, eu acho que uma dica é, se pergunte não, né? Se você consegue passar, por exemplo, um sábado, tá? Ou um domingo sem olhar as redes sociais. Meio turno. Meio turno, né? Um turno. Vamos pensar um turno. Exatamente. E se sim, né? E se não consegue, por quê? Por que não consegue? E aí, se você não consegue justamente por esse medo de estar perdendo algo, né? Não consegue porque acha que vai estar perdendo grandes coisas, talvez você esteja passando pela FOMO. Então, a gente tem que cuidar, assim, e se perguntar assim, será que eu consigo fazer alguns testes até, né? Será que eu consigo ficar meio turno? Será que eu consigo passar um sábado sem assistir? Porque a gente tem que entender, gente, que a gente não é o centro das atenções. Então, assim, qual é o problema se eu não, né, não olhar? O que eu vou estar perdendo? O que vão estar, né? Quem é que vai estar me cobrando? O que vai mudar no mundo se eu não olhar um dia as redes sociais? Nada. Porque nada, né? Exatamente nada. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Nada, né? E de certa maneira, vai ser até bom, né? Hoje em dia, existem pouquíssimas pessoas que conseguem ter esse cuidado de entrar pouco nas redes. Eu venho tendo mais esse cuidado agora. Em vários momentos eu tive estresse maior, né? Assim, agora que a gente trabalha mais nas redes sociais também, acaba gerando muito estresse e a gente não se dá por conta, por estar em dissociação muitas vezes, né? Ou em FOMO, enfim. Mas a gente tem que cuidar agora, né? Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas começam a trabalhar nas redes sociais, a gente acaba dependendo disso de alguma maneira. E inclusive, esse mecanismo FOMO, ele foi desenvolvido conforme as redes sociais foram evoluindo, foram aparecendo, foram evoluindo. Então, a gente precisa cuidar muito, porque daqui a pouco a gente tá num estresse crônico, ou sei lá, numa crise de ansiedade, e não se deu por conta. Por quê? Como é que vem sendo a minha semana? E eu acho que quando a gente fala de fome, é um pouco disso, né? Eu tô ali, e aí a sensação que eu perdi, aí eu vou lá, verifiquei, me senti bem, e aí depois eu vou de novo, de novo comportamento compulsivo, né? Eu tô sempre checando aquilo. Mas olha como é complicado isso, porque às vezes a gente deixa, né? A gente passa, por exemplo, 30 minutos nas redes sociais ou 1 hora nas redes sociais e fica com aquela sensação de o que eu fiz? Por que eu poderia ter feito? Sabe aquela coisa sem sentido? E até um cansaço, parece que drena energia. Completamente, drena completamente. E aí, quantas coisas você não perdeu por estar nas redes sociais? E o que você ganhou estando? De novo, a gente não tá falando que é ruim, não, né? A gente acha ótimo seguir pessoas que vão acrescentar em alguma coisa. Ou até distração, assim, ver um meme, alguma coisa engraçada. Não tem problema. Desde que isso seja muito policiado, né? Assim, muito
Equilibrado mesmo, cuidado. Exato. E eu indico até a gente colocar um tempo, sabe, Fê? Porque é muito fácil a gente se perder. Então, colocar um tempo, assim, determinar, assim, eu vou no sábado, por exemplo, não vou pegar depois de tal hora. E aí, se teste, ver o que acontece. Se não pegar o celular após as 12 horas do sábado, faça esses testes. Né? E muitas vezes, o olhar para isso, olhar para não pegar o celular, fazer um teste, né? Eu vou fazer um teste de ficar um sábado sem olhar o celular, sem me distrair, sem me alimentar. Como é que fica a tua vida, né? Às vezes é um vazio aí na vida, né, Exato. que é preenchido, é Uhum. um vazio emocional, que é preenchido através das redes sociais, né? Uhum. E que oculta, né? Às vezes as redes sociais, esse contato virtual oculta o que está acontecendo na vida real, assim, da pessoa, né? Uhum. Então Com acho que isso certeza. é importante, vale a reflexão, assim, Uhum. de experimentar. Eu acho que é bem desafiador nos certeza. dias de hoje, né? A grande maioria das pessoas não conseguem fazer isso, tem dificuldade de se distanciar das redes por um dia, né? Uhum. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa Uhum. testar, né? E Sim. olhar para a sua vida real, né? Uhum. Não a vida virtual. Exato. Agora, tu falou uma coisa importante, Fê, porque hoje em dia, né, o Instagram, falando agora no Instagram, né, é uma rede social em que a maioria, né, do conteúdo são experiências de vida. Uhum. Então, a partir do momento em que o Instagram começou as pessoas começaram a compartilhar mais experiências de vida mesmo, começou a se tornar mais ansiogênico para as outras pessoas. Porque tu tá olhando experiências de vida que tu acha que é aquilo, né? Que a pessoa tá postando várias coisas, né? Viagem, acordei 5 horas e fiz isso e aquilo. E aí, tu te depara com uma realidade que não é a tua, né? Tu percebe, tu começa a acompanhar a pessoa todos os dias, né? E, de novo, tem pessoas que, ok, a gente consegue se inspirar, mas tem outras que não. E aí, tu consegue ter esse controle de deixar de seguir pessoas que te deixam ansiosa. De deixar de seguir perfis que trazem ansiedade, que te deixam estressado, de certa maneira. É difícil, como a gente falou, é um desafio. Uhum. Então, o Instagram é uma rede que eu acho que, de fato, é muito, muito boa, assim, traz muitos benefícios. Não acho que a gente tem que deixar de utilizar, bem pelo contrário, mas a gente precisa ter esse cuidado com o que a gente tá vendo. Né? De se perguntar, o que eu mais assisto? Terminei aqui, fechei meu celular, o que eu assisti? O que eu tava assistindo? Uhum. Será que a gente se lembra do que a gente assistiu? Se a gente não se lembra, é um problema. É um problema, porque tu simplesmente tava deixando as coisas fluírem. Não era uma coisa que tu tava dando risada, uma coisa que tava te fazendo bem, que tu lembraria. Uhum. Ou alguma informação, né, sei lá, de algum atleta ali que te ajuda em algo, ou algum professor, ou alguma informação legal. Não. É que se as redes sociais fosse uma fonte só de bem-estar, ok. Mas as pessoas também buscam no Instagram, qualquer rede social, né? Também coisas que fazem mal. Né? Uma foto de um ex, né? Ponto importante. A página do ex, de uma amiga que não tem falado com essa amiga que a amiga está fazendo, uma pessoa que ela fica se comparando, né? Então, é uma fonte também de mal-estar. Quando as pessoas já não estão bem, De ódio, né? Muitas Exato. vezes. E quando as pessoas já não estão muito bem emocionalmente, né? Elas se alimentam também, Uhum. né? Das redes sociais com conteúdos que não fazem bem para si, Uhum. né? Então, acho que isso também é algo que é importante observar. Uhum. Outra coisa também, né, eu vejo assim, quanto o uso das redes sociais, pela questão também da dopamina, da recompensa imediata, de ter aquilo que eu quero ver, né, faz com que as pessoas se tornem mais impulsivas, Uhum. menos tolerantes, por exemplo, né, hoje como com a facilidade da informação, de ter tudo muito rápido, né, de curtir, de deletar, de excluir, as pessoas não têm mais paciência, muitas vezes, para assistir um vídeo de 5 minutos. Uhum. Querem tudo rápido, tudo mastigado, tudo fácil, menos esforço, Uhum. né? E a recompensa rápida com menos esforço. Uhum. Então, é muita dopamina, Uhum. né? E aí querem aquilo que é mais fácil. Afetou o sistema de recompensa. Gerando uma impulsividade, Uhum. né? Eu acho assim, uma impulsividade nas relações, né? Nos resultados, né? Na informação. Uhum. Nada vai ser tão prazeroso quanto Exato. aquilo. Uhum. Então, ativou realmente, alterou esse sistema de recompensa.
E também, né, um dos problemas que a gente pode pensar que é quando isso afeta, por exemplo, os teus estudos ou coisas valorosas para ti. Tu tá lá, agora eu reservei 1 horinha para estudar agora de manhã. E aí tu não consegue, porque tu precisa conferir, porque tu precisa verificar, porque tu tem a ideia de estar perdendo algo. O que estão postando? Será que a fulana já postou? Será que eu não tô perdendo tal informação, tal notícia? E aí tu não consegue se conectar com algo valoroso e significativo para ti. Tu tá lá, né? Então tu vê como é perigoso a gente alimentar isso. Né? E é muito fácil da gente alimentar. Então deixar de fazer coisas prazerosas, deixar de fazer coisas significativas mesmo, sem notar que tá dependente daquilo de alguma maneira. Exato. Porque esse uso descontrolado, esse uso compulsivo, esse uso impulsivo das redes sociais, ele afeta a produtividade, Uhum. né? Ele afeta o nosso desempenho profissional, desempenho acadêmico, desempenho escolar. Vamos imaginar as crianças, os adolescentes hoje em dia que já nasceram nesse mundo da internet, das redes sociais, né? Crianças já acessando as redes sociais, né? O quanto isso deve estar afetando, né, o desempenho escolar, a Já saiu concentração, a vários estudos sobre isso. procrastinação, né? Os pais atrelados aí com as suas atividades muitas vezes não fiscalizando, e isso é importante, né? Fiscalizar, limitar, né? Conversar sobre isso, proporcionar para a criança outras formas de entretenimento que não seja o uso do celular, do videogame, né? Do computador, dos jogos, né? Porque isso tem, como a Jéssica falou, vários estudos na vida da infância, do adolescente e do adulto, né? O quanto isso atrapalha a produtividade, a concentração, né? Favorece a procrastinação, a distração. Exato. É isso, né, Fê? Já saíram vários estudos a respeito do quanto que afeta essa nova geração, os jovens, enfim, que já nascem ali dentro das redes sociais, né? Seja trabalhando nas redes sociais, né? Fazendo já os seus vídeos no Instagram, seja... TikTok. No TikTok, e os pais super apoiam, assim, tá ganhando dinheiro, que legal, né? Então, super apoiam e nem pensam nos prejuízos, né? Ele tá gostando, né? Ele tá feliz lá postando os vídeos. Mas será que ele conhece outra vida e ela não ser essa? Será que tu apresentou outra vida e não ser essa pra ela? Porque a gente, da nossa geração, a gente conheceu o outro lado, assim, né? Mas, tu vê, e mesmo assim, muitas pessoas, né, da nossa geração estão mais com prejuízos significativos na vida devido às redes sociais. Então, o problema todo é a gente ser usado pelas redes sociais, usado pelos conteúdos, né? A gente tem que usar os conteúdos. Eu vou abrir agora para dar risada, eu vou abrir agora para assistir um vídeo sobre, sei lá, sobre ansiedade, sobre, enfim, né? Tem uma intenção. Exato, com uma intenção, né? Algo realmente de acordo com o que você, enfim, né? Com seus valores, enfim, né? Com uma intenção. Gosto de acompanhar a vida do atleta lá que ele me motiva. Gosto de acompanhar a vida da fulana lá que ela fala coisas legais, bacanas. Então, a gente tem que ter essa percepção. Muitas vezes a gente se perde, né? Então, não se deixem ser usados pelas redes sociais. Use desses conteúdos, né? De maneira bem intencional. Então, a gente tem que cuidar disso. E eu acho que um dos primeiros passos até é a gente se perguntar o que é importante. Pra gente poder... Peraí, a pessoa tá lá perdida, ela tá com esse comportamento mais obsessivo, compulsivo, ela tá com prejuízos significativos na vida. Primeiro passo, eu quero diminuir a minha frequência nas redes sociais. Já vieram pacientes, né, falar isso pra mim, perguntar, pedir ajuda. Acho que o primeiro passo é, o que é importante pra ti? Pra gente, é muito aquele funcionamento do trocar os hábitos, um hábito ruim sujar o outro hábito, pra tu poder ir trocando. Então, alguma coisa precisa sujar. Entender que esse hábito tá sujando o hábito bom, pra haver essa troca. Senão fica sem sentido. Então, por exemplo, eu quero ler mais. Bom, para ler mais, quantos minutos ou quantas horas de rede social eu vou ter que diminuir? E aí deixar tudo organizadinho. Daqui a pouco, coloque num post-it na sua frente. Quanto tempo de rede social eu vou poder usar? Por quê? Porque eu quero começar a ler mais. E para isso eu preciso diminuir um pouquinho. Porque isso aqui tá me atrapalhando hoje. Daqui a 6 meses não vai me atrapalhar. Mas hoje me atrapalha. Hoje eu não tô conseguindo usar de maneira saudável as redes sociais. Então, é aquela coisa de trocar um hábito bom por um hábito ruim. E aí, pensar sempre nisso, né? O que tu precisa para baixar o consumo?
nas redes sociais e começar a implementar isso através dessas listas para poder lidar de maneira mais saudável, mais flexível. E até no telefone tem essa possibilidade de tu ver, né, quanto tempo tu tá utilizando as redes sociais, né, tem a possibilidade de tu limitar ali, né, de dar um sinal, uma notificação, né, utilizar estratégias que facilitem esse controle. Que a própria rede social tem, né, Fê? Isso, exatamente. Tô falando de tempo, né, limitar o tempo do uso e tal. Eu estava vendo um dado que o brasileiro fica, em média, 5 horas e 40 minutos no celular. Em média, porque tem pessoas que ficam 7, 8 horas, né? Então, mas a média, 5 horas e 40 minutos Sim, é absurdo, bastante né? tempo. Eu fico pensando em juros compostos. Imagina isso Sim. em um mês. Uhum. Quanto que tu... Não, o que tu poderia ter feito, sei lá, em um ano, tá? Quantos livros tu poderia ter lido? Uhum. Quanto de conteúdo tu poderia ter, enfim, né? Coisas com sentido. Quanto de conteúdo com sentido seria outra pessoa. Isso é 5 horas por dia fazendo coisas que tu valoriza, tendo ações comprometidas em direção a coisas super significativas pra ti. Não precisa ser de estudo ou trabalho, mas sair com uma amiga, conversar com alguém, sei lá, chamar alguém que fazia tempo que tu não conversava, fazer um novo projeto, implementar esse novo projeto. É muito tempo. Se a gente colocasse 5 horas por dia no final do ano, a tua vida muda. Tu é outra pessoa. Uhum. E a gente passa ali o tempo e não se dá por conta, né? Exatamente. E aí tu falou, né, sair com um amigo e tal. Essa questão também, né, do uso excessivo, às vezes, da rede social, atrapalha, assim, causa um prejuízo no convívio social também, né? Às vezes as pessoas preferem ficar no mundo virtual, ou então no mundo virtual conseguem se expor mais, ser mais extrovertida, falar mais, né? E no mundo real, né, tem mais dificuldade, né? São mais tímidas, são mais introvertidas, são mais inseguras, né? Despertam maior insegurança, o contato real, né? E aí acabam ficando mais no mundo virtual, né? E isso traz também outras questões emocionais, né? Também, por exemplo, nas relações amorosas, de amizade, familiares, né? O quanto a gente vê muitas vezes num restaurante o casal ali, cada um com seu celular, né? Distantes, né, da relação aqui, né? E muito conectados com pessoas que não estão ali, né? Então, né, tu vai... Isso eu tenho me policiado, assim, tenho ficado mais atenta. Por exemplo, vou almoçar. Às vezes eu almoço no restaurante na esquina do meu prédio sozinha ali. E tô almoçando e vendo, né? Eu não tô nem prestando atenção no que eu tô comendo. Às vezes acabo comendo mais. Não tô prestando atenção no que eu tô comendo, né? Não consigo prestar atenção no que tá acontecendo no meu ambiente ali. Como tá te Não consigo sentindo? descansar, Aham, porque tu fica ali conectado, né? Então, são pequenos comportamentos, e eu tenho ficado atenta. Hoje mesmo eu observei isso, assim, de deixar o meu celular virado para baixo, né? E eu almoçar, olhar o ambiente, prestar atenção no que eu tô fazendo, no que eu tô sentindo. E é isso, são pequenos comportamentos que já vão diminuindo com certeza. a tua relação com a rede social, né? Mas a gente precisa ter essa percepção, né? Porque senão o automático vai ser o tempo inteiro, né? E aí aquilo que a gente falava do FOMO, né? Que é medo de perder algo virtual, mas eu tô perdendo algo real, porque se eu tô conectado o tempo inteiro nas redes sociais, eu tô deixando passar muitas coisas que estão acontecendo na minha vida aqui hoje, aqui e agora, né? Exatamente. Tocou no ponto bem importante, porque existe outro ponto, né, que assim, associado ao que tu tá falando. O nosso cérebro, ele não foi selecionado para absorver tanta informação. E é muita informação. Pensa, tu falou agora no teu exemplo de estar almoçando, e eu também sempre, como dou por conta, eu tento virar o celular. Tá almoçando, aí, tá, já vou aproveitar e vou responder umas coisinhas. Tá, mas e aí, quando tu vê, tu tá no Instagram, só pra ver se o vídeo que tu postou, ou o conteúdo que tu postou, como é que tá de engajamento, como é que tá de curtidas. Tá, mas daí deixa. O que vai mudar? Tu já postou. Deixa lá, entende? O que vai mudar? Aquela coisa que tu tava dizendo, o que vai mudar? Deixa lá. E agora é o momento do teu almoço. É um momento super importante. Da tua conexão com a comida. É um momento de descanso. Tu estava até agora atendendo, tu estava até agora, sei lá, estudando. Enfim, é o teu momento.
E quantas pessoas têm só esse momento do almoço para desconectar e para se conectar com a sua vida real. Porque a gente passa conectado ou com o trabalho, né, ou com os nossos próprios pensamentos dentro da nossa mente, ou absorto nas redes sociais, né, e não se dá por conta. Então é um momento muito importante também. E as pessoas podem dizer assim, tá, mas que diferença faz? Nas redes sociais ou presencial? Faz muita diferença. A gente precisa explicar isso para as pessoas, né, que nada como a gente poder trazer a nossa atenção ao momento presente. E isso só com treino. Não tem como a gente fazer isso através das redes ou conectado com várias outras coisas ou com o celular na frente ou respondendo. Não. A gente tem que ativar ali os 5 sentidos para poder se conectar com o aqui e agora e entender que a única coisa que a gente tem é agora. Eu acho que isso ajuda um pouquinho o pessoal a entender. A gente não tem um amanhã, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente pode se preparar para o amanhã, mas tudo depende de como vai ser o agora. Aterra um pouco mais, né? Se conecta mais com agora, assim, com o hoje, né? Então, fazer essas pausas estratégicas na rede social, eu acho bem importante. Nos finais de semana, ou até nos dias de semana. Fazer essas pausas estratégicas para poder ver como se sente. Porque tudo na vida é experiência, é teste. Porque senão a gente fica achando que não tem problema, que a gente pode continuar. E isso, né, que nosso cérebro não foi feito para absorver tanta coisa. Então, existe aquele conceito que a gente usa de infobesidade, a obesidade mental, né? Que a gente absorve milhares de coisas, mas não absorve nada ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu tô ali assistindo várias coisas interessantes e daqui a pouco eu tô lendo sobre outro assunto e sobre outro assunto. Mas se tu me perguntar, não sei te dizer. Não tem como a gente saber de tudo. E essa sobrecarga de informações também gera uma ansiedade, né? Às vezes gera uma comparação, que isso também é muito ruim dentro né, das redes sociais, né? Uma baixa autoestima, às vezes uma busca por aprovação, né? Vou lá, posto uma foto, fico vendo quem é que curte, tem comentário, né? Então, o que eu vou postar, o que eu vou escrever. Exato. Né? Então, também tem esse prejuízo, assim, muitas vezes, né? Conforme tu te relaciona com isso, com a tua autoestima, né? Com a tua necessidade de ser validada, de ser aprovada, né? Jéssica, então acho que isso é outro ponto importante, assim, né? Sim, exato. Então, cuidar, gente, com esse desejo de permanecer conectado. Eu acho que, assim, gravem esses pontos, assim, porque lembrem sempre de usar de maneira flexível e usar mesmo as redes para um bem, para algo positivo. Porque senão é muito fácil você ser usado. Porque assim, né, Fê, a gente tem que entender que tem pessoas muito inteligentes trabalhando, né, ali neurocientistas inteligentíssimos trabalhando para que a gente fique viciado nessas redes sociais. Sim, os algoritmos trabalham para isso, né? Exatamente. Captar. Exatamente, que a gente fique realmente captado ali, né? Tanto que o TikTok, Reels, né, tá cada vez mais difícil da gente sair, né? Ter essa consciência de sair dali. Então, a gente tem que criar essas estratégias e se ajudar. Senão, não tem como. Senão fica muito difícil. Né? Então, criar esses pontos ajuda. E aí, já falando de dicas, eu acho, né, Jéssica, assim, dicas que auxiliem, né, a ter essa relação mais saudável com as redes sociais. Eu acho que o importante é, primeiro, manter, né, na tua página, pessoas que realmente sejam relevantes, né, conteúdos que sejam significativos, eliminar pessoas que despertam, que gerem algum gatilho, né, de comparação, de ansiedade, de mal-estar, né, desativar, se possível, desativar as notificações. Nossa, isso já ajuda muito, porque, né, a gente é muito, tem um gatilho ali que vem uma notificação, tu já vai o comportamento de verificar, né, se tu já tira as notificações, bom, é um passo, né, é um compromisso a Tirar um estímulo que vai fazer com que tu não fique buscando o celular, né, deixar o celular fora do teu alcance também. Tá estudando, tá lendo um livro, bom, não quer desligar, porque pode ter uma ligação, algo. Bom,
Deixa o seu celular ali numa mesa perto de ti, se tocar, se chamarem, se ligarem, tu vai atender, Uhum, né, mas tu não vai ficar ali com o celular sendo estimulado com as uhum. notificações, né, então Exato, deixar o celular longe, exato. né, limitar o tempo de uso, Uhum, né, hoje o Instagram, aliás, os aplicativos têm essa possibilidade, o celular tem essa possibilidade de limitar, né, então acho que hã, buscar olhar para outros passatempos, outros entretenimentos que não seja só o uhum. celular, olhar para a tua vida, né, ver Exato. como é que tá a tua vida, né, como é que tu tá preenchendo, né, o teu Exato. dia, olhar para as áreas da tua vida, Uhum, né, exato, é. E eu acho que uma pergunta importante, né, Fê, é assim, o que que eu vou perder se eu não olhar agora? Se eu não conferir agora? O que que eu vou perder? Se pergunte antes de abrir, né, porque, hã, às vezes a gente abre sem intenção e aí corre o risco da gente ficar, absorto em algo que nos desperta ansiedade, nos desperta estresse, questão de comparação. Então a gente tem que ter esse cuidado. Essa dica que tu deu é muito boa, de ter nas suas redes, né, seguir só pessoas que geram bem-estar, que te ajudem, que te influenciem de maneira positiva. E assim, eu sempre digo, esse nosso Instagram é a nossa casa, a gente pode ter quem a gente quer, a gente pode bloquear, a gente pode seguir quem a gente quer, então ter esse cuidado também. Mas essa pergunta, né, de o que que eu vou estar perdendo se eu não conferir? Quando for estudar, quando for eu fazer alguma coisa que exija um pouco mais de, esforço mesmo, cognitivo, deixa o celular em outro cômodo. Ou uma coisa que eu faço às vezes é deixar no modo avião e colocar um paninho em cima, sabe, uhum, que o celular não fique na minha frente. Isso já dá uma baita ajuda, ajuda mesmo, assim. Se isso não for suficiente, deixe em outro cômodo. E vá se testando. É importante fazer esse teste, uhum, senão você nunca vai saber como vai se sentir. Porque uhum, é muito fácil a gente continuar, né, nesse ciclo. É muito fácil. É o estímulo e é o que a gente tá dando pro nosso cérebro, né. Então não tem como a gente, não fazer esse esforço ativo para que as coisas facilitem pra gente. fazer o esforço ativo e aguentar o desconforto, porque terá Uhum. um desconforto aí, porque a Tolerância. gente já tem uma relação até de compulsão muitas vezes, de hábito, ou então de um hábito, né, então vai ter um desconforto aí eu deixar o celular longe de mim, né, Uhum. mas nada vai acontecer e se for algo urgente que tu precisa saber, essa informação vai chegar até a ti, Com né, certeza, Jéssica, e com também certeza. estabelecer horários para estar com o celular como entretenimento, né, bom, no meio-dia vou parar uns 10 minutos, vou olhar no meu Uhum. celular, no meio da tarde, meu intervalo eu vou parar e vou estabelecer, né, momentos que tu Uhum. vai parar e te dedicar ali como uma forma de te atualizar, de postar alguma coisa, de entretenimento, né, eu Exato. acho que isso também ajuda, assim, dá uma previsibilidade, né, Uhum. eu sei que agora eu vou trabalhar, ao meio-dia vou tirar um tempinho para ver o celular, no meio da tarde mais um pouquinho, da tardezinha um pouquinho, sabe, ter um Uhum. um um planejamento nesse sentido Uhum. também, né, acho que Uhum. isso também ajuda. Sim, planejamento ajuda muito. E é isso, né, Fê, eu acho que a gente pode, dar isso de dicas, assim, entender para as pessoas entenderem que, vai exigir um grau de tolerância bem importante no início. Sempre quando a gente fala de mudança de hábitos, né, de troca de hábitos ruins para hábitos bons, a tolerância tá ali. Falando da neuroadaptação também, né. Então, não vai existir desconforto. Não Uhum, acha que por deixar o celular no outro cômodo, não, vai ser todo mundo o mundo vai ser lindo, vai dar tudo certo. Não. Tu vai ficar com vontade de pegar o celular. Tu vai morrer de vontade de ir lá, abrir a porta, pegar e conferir. Isso vai acontecer. Então entenda que, essa sensação, esse desconforto, ele vai estar presente e você vai precisar tolerar de alguma maneira, uhum, para que possa dar um segundo passo, né. Teu cérebro entender exatamente, que se acostumar com a tolerância. exatamente. Acho que de dicas eram essas, né, Acho que eram Jéssica, não essas. sei se tem mais alguma coisa assim, né, eu acho que é isso. Uhum, uhum. É, eu acho que hoje é isso, né. Qualquer coisa que as pessoas, né, quiserem de dúvidas, podem nos chamar no nosso Instagram, né, Fê, no Instagram do Sobrementes, que a gente vai sanar todas as dúvidas. E é isso. Até o próximo episódio. Vou pedir de novo para vocês compartilharem, curtirem, enviarem, né, para várias pessoas aí importantes para vocês, que eu tenho certeza que esse é um tema bem relevante aí, que muitas pessoas, quem não sofre disso hoje em dia, né? Então, peço para que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que puderem. E até o próximo episódio, né, Fê? Até mais. Tchau, Beijo. Tchau. beijo.